Você pode passar a vida inteira orando, declarando versículos, frequentando igrejas. E ainda assim morrer pobre, frustrado e com medo. Duro? Sim. Mas essa é a verdade que poucos têm coragem de dizer. O Salmo 23 não é apenas poesia. É um mapa de poder mental, emocional e espiritual. E hoje, eu, Napoleão Hill, vou te mostrar por que essa antiga escritura, quando entendida de forma correta, pode ser o código definitivo para transformar sua mente, sua vida financeira, suas decisões e o seu legado. Então agora eu te pergunto, você está pronto para parar de apenas repetir palavras e finalmente começar a viver o poder delas? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quantas vezes você já ouviu essas palavras? Quantas vezes as repetiu, talvez mecanicamente, talvez com esperança, talvez com desespero? Mas agora, pare por um momento e me escute. Porque quando eu digo a nada me faltará, eu não estou apenas recitando um versículo. Eu estou acessando um estado mental. Uma fórmula de reprogramação profunda. Um código antigo e poderoso, conhecido por reis, sábios, e por todos aqueles que entenderam que a verdadeira riqueza nasce primeiro dentro. Durante décadas da minha vida, entrevistei e estudei os homens mais bem-sucedidos do mundo. Eles não eram apenas ricos. Eles eram convictos. Não porque tinham dinheiro no bolso, mas porque tinham certeza no coração. Cada um deles, sem exceção, acreditava firmemente que a fé era uma força prática, não uma abstração religiosa. E quando li o Salmo 23 pela primeira vez com essa perspectiva, percebi, ele não é apenas uma oração. Ele é um mecanismo de transformação. Veja o que o salmista declara logo de início: o Senhor é o meu pastor. Isso é identidade. É saber quem está no comando, quem guia, quem provê. E logo depois vem a consequência direta: e nada me faltará. Ele não diz a talvez não falte, ou a quem sabe um dia eu tenha. Ele afirma com certeza emocional, com alinhamento espiritual e mental, que nada lhe faltará. E isso, meu amigo, é exatamente o que chamei de convicção dominante do subconsciente. Talvez você ache isso bonito, mas distante. Talvez sua realidade seja de falta, de contas vencidas, de armários vazios e pensamentos ansiosos. Mas escute o que vou te dizer agora com atenção, e a fé que transforma não é aquela que espera ver para crer, é aquela que decide crer até que o invisível se torne palpável. Você pode repetir esse versículo 1000 vezes. Mas se por dentro você ainda está agarrado ao medo, à dúvida, à escassez, nada vai mudar. A mente precisa primeiro se convencer com emoção, antes que o mundo ao seu redor comece a obedecer. Esse é o pilar que separa os que sonham dos que realizam. Você já parou para perceber quantas vezes diz coisas como: o dinheiro está curto, tá difícil demais, a vida não ajuda? Cada vez que você diz isso, está programando seu cérebro para acreditar nisso. Está alimentando o tipo de fé que cria escassez. Agora imagine acordar todos os dias, olhar para si mesmo no espelho, mesmo com a barriga roncando, mesmo com dívidas se acumulando, e dizer: e nada me faltará. Não como quem implora, mas como quem declara. Porque essa afirmação, quando repetida com emoção, com persistência, com fé, começa a penetrar nas camadas mais profundas da sua mente e a alterar a frequência da sua vibração. Sim, você emite uma frequência. E o que você emite, você atrai. Eu vivi isso. Em 1919, depois de recusar propostas que teriam traído minha integridade, eu estava com minha família, sem dinheiro, sem teto, sem perspectiva. E ainda assim, dentro de mim, algo insistia: e nada me faltará. Foi essa convicção que me manteve escrevendo. Que me fez continuar acreditando na missão. E que, anos depois, me levou a publicar Think and Grow Rich, que ajudaria milhões de pessoas ao redor do mundo a mudar sua relação com a riqueza. Mas vamos além. Por que é tão difícil acreditar que nada nos faltará? Porque fomos ensinados, desde cedo, que abundância é exceção, que dinheiro é sujo, que pedir demais é egoísmo. Fomos condicionados pela escassez, não pela fé.
A sociedade plantou o medo na nossa mente, e ele cresceu disfarçado de prudência. E então, a maioria vive assim, com fé no domingo e medo na segunda. Sonha grande à noite, mas acorda pequeno de manhã. Fala de Deus, mas vive como se estivesse sozinho. E essa desconexão é o que impede que a realidade mude. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. E o que você tem ouvido todos os dias? Notícias de crise? Gente reclamando? Seu próprio discurso derrotado? Ou tem se alimentado de verdades que elevam, que curam, que transformam? Reprogramar a mente é uma disciplina. Não acontece por acaso. Eu ensinei isso no conceito da autossugestão emocional, repetir verdades com intensidade emocional até que se tornem crenças dominantes. E se você acha que isso é espiritualidade vazia, saiba que até a neurociência moderna confirma, e a repetição intencional molda as conexões cerebrais. O cérebro acredita no que ouve com frequência e emoção. Não importa se é verdade ou mentira, ele acredita. Por isso, quando você afirma com força, e nada me faltará, mesmo que tudo pareça faltar, você está enviando um comando poderoso para sua mente, e eu confio. Eu continuo. Eu cresço. E é nesse momento que o invisível começa a se mover. O segredo que descobri, e que já estava no Salmo, é esse: o sucesso pertence a quem age apesar da dúvida. A fé que move é a fé que insiste. Você quer prosperidade? Então comece decidindo no que você acredita de verdade. Porque não há colheita sem replantar as crenças. Não há milagre sem transformação mental. Agora eu te lanço um desafio. Por 7 dias, ao acordar e ao dormir, repita com os olhos fechados e com o máximo de emoção possível: e nada me faltará. Mesmo que você chore. Mesmo que sua mente diga que é mentira. Continue. Faça disso sua semente. Porque, como eu disse tantas vezes, tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Nada me faltará. Repita isso agora. Mas não como quem repete uma frase. Repita como quem decide que não aceita mais viver na escassez. Essa frase pode ser o início de uma nova vida. E ela começa agora. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando você ouve essas palavras, o que imagina? Um campo verde sob a luz do sol? Uma paz inalcançável? Ou simplesmente mais um versículo bonito? O que poucos percebem é que essas frases, tão conhecidas, escondem um dos segredos mais poderosos da prosperidade verdadeira: o descanso interior. Mas não me entenda mal, descanso não é ausência de esforço. Não tem nada a ver com inércia, preguiça ou fuga. Estou falando de um tipo de paz que antecede a ação, a paz que separa os que fazem com propósito dos que agem apenas por desespero. Porque veja, o mundo inteiro corre. Corre atrás de mais dinheiro, mais reconhecimento, mais respostas. Mas quantos correm sem saber exatamente para onde estão indo? A maioria das pessoas vive em um estado de urgência constante. Acorda atrasada, decide com pressa, come rápido, responde impulsivamente. O dia vira um campo de batalha. E, no fim, ao deitar, a mente continua barulhenta, cheia de aice, cheia de comparações, de culpa, de frustração. E o que elas chamam de produtividade é, muitas vezes, apenas exaustão acumulada. Eu mesmo caí nesse ciclo por um tempo. Logo após o lançamento do meu primeiro livro, mergulhei em compromissos, reuniões, prazos, viagens. A excitação da conquista me cegou. Comecei a trabalhar mais e pensar menos. Até que, num determinado dia, minha esposa olhou para mim e disse: "Você está aqui, mas parece que já foi embora." Foi como um soco. Percebi que havia deixado minha mente ser sequestrada pela velocidade. E o pior, estava produzindo muito, mas criando pouco. Foi ali que compreendi na prática o que o Salmo já dizia: o caminho para a abundância não passa por ansiedade, e sim por direção. Veja como o salmista descreve: deitar-me faz em verdes pastos. Isso é intencional.
Isso é espiritual. Ele não está sendo forçado a deitar. Ele é guiado a parar. Não porque não há mais o que fazer, mas porque há algo mais importante e alinhamento. Uma pausa estratégica. Porque até mesmo o solo mais fértil precisa de descanso para florescer novamente. Durante meus anos de estudo com grandes realizadores, percebi que os mais produtivos não eram os mais apressados. Eram os mais calmos. Eles sabiam quando acelerar, mas sabiam, acima de tudo, quando parar para pensar. A clareza era a base de tudo. Um deles me disse algo que nunca esqueci: não tomo nenhuma decisão importante quando estou cansado. E isso mudou o meu modo de pensar. Você já notou isso? Aqueles que realizam grandes feitos são, quase sempre, serenos. Falam pouco, mas com precisão. Caminham devagar, mas com direção. Não reagem por impulso, escolhem como agir. E isso só é possível quando a alma está em paz. E por que a maioria não vive assim? Porque fomos treinados para acreditar que estar ocupado é sinônimo de ser importante. Que quanto mais cheia a agenda, mais valor temos. Mas isso é uma armadilha. A verdade é que ocupação não é produtividade. Movimento não é progresso. É por isso que o Salmo continua: guia-me mansamente às águas tranquilas. Veja a delicadeza dessa imagem. Não é correndo. Não é gritando. Não é forçado. É mansamente. Você consegue perceber o contraste? Enquanto o mundo empurra, o Criador guia. E só escuta quem se permite silenciar. Quantas oportunidades você já perdeu porque sua mente estava barulhenta demais? Quantas decisões equivocadas tomou por não saber esperar? Quantas vezes ignorou sua intuição por estar distraído demais com o que os outros estavam fazendo? A clareza é o solo onde brotam as decisões certas. A paz é o canal por onde fluem as ideias mais poderosas. E isso não é apenas uma filosofia bonita. É ciência. Pesquisas da Universidade de Harvard mostraram que pessoas que praticam momentos de silêncio, meditação e reflexão têm níveis mais altos de criatividade, inteligência emocional e tomada de decisão assertiva. Agora, pare e pense: o que seriam hoje seus pastos verdes? O que seriam suas águas tranquilas? Talvez um projeto que traga mais sentido, não só lucro. Talvez menos compromissos inúteis e mais tempo com sua família. Ou talvez apenas a liberdade de tomar decisões com calma, sem o peso da comparação e da urgência. Mas se sua mente está sempre agitada, você nunca vai conseguir acessar essas respostas. Porque a pressa cega. O barulho confunde. E a ansiedade faz você acreditar que precisa correr agora ou vai perder tudo. Isso é uma mentira sutil, mas paralisante. Eu lembro de uma jovem que me escreveu certa vez. Ela dizia: de Napoleão, eu trabalho 14 horas por dia, tenho 3 empregos, mas ainda assim parece que minha vida não anda. E quando perguntei se ela sabia por que estava fazendo tudo aquilo, ela começou a chorar. Não sabia. Estava apenas sobrevivendo. Como milhares, talvez milhões, fazem todos os dias. Se você está nesse ponto, preste atenção: o progresso verdadeiro não nasce do caos. Ele nasce da consciência. A vida guiada é uma vida com pausas. Pausas que não atrasam, aceleram. Pausas que não estagnam, reposicionam. Eu te convido, agora mesmo, a parar por 2 minutos. Feche os olhos. Respire profundamente. E diga: e guia-me às águas tranquilas. Faça isso com fé. Faça como quem reconhece que precisa mais de direção do que de velocidade. E se essa prática te trouxer alívio, se começar a clarear suas ideias, transforme-a em hábito. Comece o dia com silêncio. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio da entrega. Porque quando a alma descansa, a mente clareia. E quando a mente clareia, as decisões acertam. E quando as decisões acertam, a prosperidade vem. Não como quem corre para alcançar,
mas como quem é guiado mansamente, e até as águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa não é apenas uma declaração de fé. É uma postura mental. É um código interno que distingue os que vivem dominados pelo medo dos que atravessam a escuridão com os olhos fixos na promessa. Não tem a ver com otimismo ingênuo, nem com frases de efeito. Tem a ver com realidade. Porque a verdade é essa, e o vale existe. Mais cedo ou mais tarde, todos nós passamos por ele. E o que define se vamos atravessar ou quebrar no meio do caminho é a forma como escolhemos interpretar esse vale. Durante os anos em que estudei os maiores realizadores da história, percebi que nenhum deles chegou ao topo sem passar por momentos sombrios. Muitos perderam tudo. Muitos foram traídos, rejeitados, ridicularizados. Houve os que enfrentaram doenças, falências, tragédias. E houve aqueles que, como você talvez esteja vivendo agora, passaram por períodos de total escuridão interna. Vazio. Dúvida. Dor. E eu estive entre eles. Certa vez, depois de uma sequência de rejeições e da falência de um dos meus projetos mais promissores, eu me vi sentado à beira de um leito, com a sensação de que havia falhado como homem, como pai, como marido, como escritor. Eu não via a saída. E tudo em mim gritava para desistir. Mas dentro daquele silêncio frio, uma frase ecoou na minha mente como um sussurro poderoso, e mesmo no vale, eu sigo em frente. Eu não disse isso para me convencer. Eu disse porque eu precisava decidir. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é agir mesmo tremendo. É caminhar mesmo sem garantias. É acreditar que o vale é um trecho, não o destino final. E o salmista, quando diz não temerei mal algum, não está afirmando que o mal não existe. Ele está dizendo que decidiu não temer. Isso muda tudo. Porque o medo sempre estará presente. Mas quem decide enfrentá-lo, em vez de se esconder dele, ativa um tipo de poder que poucos conhecem, e a fé em movimento. É esse tipo de fé que vi em Henry Ford, quando faliu mais de 5 vezes antes de fundar sua montadora. É esse tipo de fé que vi em Thomas Edison, que fracassou mais de 1000 vezes antes de fazer a lâmpada funcionar. É esse tipo de fé que moveu Walt Disney, mesmo depois de dezenas de rejeições. E em cada um desses casos, havia um vale. Mas também havia a convicção. Uma presença. Tu estás comigo. Você sente isso? Essa presença? Porque é ela que sustenta a alma no momento em que tudo parece estar desabando. É ela que nos faz lembrar que sombra só existe onde há luz. O vale da sombra da morte, não da morte, mas da sombra. Isso significa que há algo maior por trás, projetando esperança onde o medo quer pintar fim. A maioria das pessoas, diante do vale, recua. Paralisa. Enterra sonhos. Deixa projetos morrerem. Relacionamentos se quebrarem. Vocações se apagarem. Por quê? Porque foram ensinadas a temer. Foram programadas para evitar o risco. Cresceram ouvindo, não sonhe alto demais, isso é perigoso, e se der errado? E, com isso, aprenderam a viver acorrentadas à zona de segurança. Só que segurança demais também aprisiona. Também sufoca. Também mata. Eu escrevi em Think and Grow Rich que os maiores ladrões de sonhos da história da humanidade são os 6 medos básicos: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda, da velhice e da morte. E esses medos vivem escondidos no subconsciente, moldando atitudes sem que a pessoa perceba. Elas dizem estou sendo prudente, mas, na verdade, estão apenas sendo guiadas por um medo disfarçado. E se for o seu caso, eu quero te fazer uma pergunta sincera agora: quantas vezes você já parou no meio de uma ideia promissora por medo de falhar? Quantas vezes deixou de tentar algo novo por medo da crítica, da rejeição ou de perder o pouco que tem? Quantas vezes adiou um sonho legítimo, não porque não era possível, mas porque o vale parecia escuro demais?
É exatamente aí que o Salmo 23 entra como um manual de travessia. Ele não diz que você deve evitar o vale. Ele diz que você pode atravessá-lo sem ser dominado por ele. E para isso, você precisa de consciência. Consciência de que você não está sozinho. Consciência de que o medo é apenas uma ferramenta, não um senhor. E consciência de que a fé, quando praticada com ação, tem poder de mover montanhas, começando pela montanha da dúvida dentro de você. Dados da American Psychological Association mostram que cerca de 85% dos nossos medos nunca se realizam. Ou seja, a maioria sofre por antecipação. Paralisa por fantasmas que nunca ganham corpo. Isso é o poder destrutivo de uma mente sem direção. E é por isso que esse versículo é tão necessário. Ele nos reposiciona. Ele nos lembra, tu estás comigo. Isso basta. Quando eu decidi não desistir, mesmo no meu vale pessoal, e continuei escrevendo, mesmo sem saber se alguém leria, foi porque eu me apeguei a essa certeza, o processo tem propósito. E mesmo que eu não veja agora, eu confio. Essa mesma confiança é o que quero acender dentro de você hoje. Não para que você ignore a dor, mas para que você não se curve a ela. Não para que você finja que está tudo bem, mas para que você declare, com fé firme, mesmo no vale, eu sigo em frente. E se esse for o seu momento de travessia, se você está agora dentro do vale, ouvindo esse vídeo com o coração pesado, então pare agora e declare isso em voz alta, e eu não estou sozinho. Porque talvez o que te falta hoje não é mais certeza, é mais coragem. Talvez não precise de mais provas, mas de mais presença. Talvez não seja hora de entender, mas apenas de continuar. E se tudo o que você puder fazer agora for dar um passo, então dê. Porque passos de fé pequenos são maiores do que passos de medo largos. E enquanto o medo te paralisa, a fé, mesmo tremendo, te leva até o outro lado. Você não foi feito para morrer no vale. Você foi feito para atravessá-lo. E viver a promessa do que vem depois. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse versículo não é um desfecho. É um selo. Um lembrete silencioso de que quem escolhe caminhar com fé não termina a jornada no vale, nem parado na dúvida, nem mergulhado no medo. Termina cercado de presença, de propósito e de legado. E talvez essa seja a parte menos compreendida de todo o Salmo 23. Porque muita gente pensa que prosperidade é algo que se conquista. Mas a verdadeira prosperidade é algo que te acompanha. Bondade e misericórdia não são eventos pontuais, não são picos de bênçãos, não são sorte. São consequência de uma vida guiada por um princípio maior. E foi isso que percebi ao estudar profundamente os maiores realizadores da história, os que foram lembrados, os que deixaram marcas duradouras, os que tocaram gerações, não foram necessariamente os mais ricos. Foram os mais consistentes. Durante anos, ouvi gente dizendo, quero ficar rico. Mas muito poucas diziam, quero deixar um legado. E essa é a diferença entre quem vive correndo atrás das coisas e quem permite que as coisas o sigam. Entre quem vive para acumular e quem vive para transbordar. Eu sempre ensinei que o sucesso verdadeiro não é um lugar que você alcança. É um modo de viver. É uma consciência que transforma o modo como você se relaciona com o tempo, com o dinheiro, com as pessoas e principalmente com você mesmo. É quando você deixa de ser apenas um consumidor de experiências e se torna um criador de caminhos. E o Salmo deixa isso claro, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Note a escolha das palavras. Me seguirão. Elas não são algo que você persegue. Elas são algo que te persegue quando você caminha com o coração certo, com a mentalidade alinhada, com os passos firmes na fé. E não por um dia, nem por uma estação, mas todos os dias da minha vida. Agora pense comigo, que tipo de pessoa você quer ser lembrado por ter sido? Um acumulador de bens? Um resolvedor de contas? Ou alguém que, por onde passou, deixou rastro de bondade, de sabedoria, de presença?
Porque você pode viver uma vida inteira ganhando dinheiro, e ainda assim ser pobre de espírito. Mas ninguém que planta valor sai da vida sem deixar frutos. Essa é a diferença entre riqueza e legado. Riqueza é o que você possui. Legado é o que você entrega. É o que permanece depois que você parte. E a pergunta que me acompanhava todos os dias enquanto eu escrevia Think and Grow Rich era: será que isso vai transformar alguém que eu nunca vou conhecer? E foi isso que me manteve escrevendo quando ninguém acreditava. Foi isso que me sustentou nos dias em que eu não tinha aplausos nem retorno. Porque eu sabia que o que eu estava plantando ia continuar crescendo mesmo quando eu não estivesse mais aqui. E talvez você ache que não tem influência, que não tem uma audiência, que não é um exemplo para ninguém. Mas a verdade é que sua vida está sempre pregando alguma coisa. Para seus filhos. Para seus amigos. Para os colegas de trabalho. Para aqueles que te observam em silêncio. E aqui vai uma verdade que pode incomodar: o mundo não precisa de mais gente bem-sucedida. Precisa de mais gente guiada. Gente que escolhe viver com princípios, e não apenas com metas. Gente que pensa além da própria conta bancária. Gente que entendeu que prosperidade sem propósito vira vaidade. Eu aprendi com o tempo que há um tipo de riqueza que o dinheiro nunca vai comprar. A riqueza de dormir com a consciência tranquila. A riqueza de saber que sua vida inspirou alguém a não desistir. A riqueza de ver sua família segura, não porque você deixou bens, mas porque você deixou valores. E veja o final do versículo: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso não é apenas uma promessa futura. É um estado de espírito. É a segurança de quem sabe onde pertence. De quem vive com paz, mesmo em tempos instáveis. De quem não se curva às tendências, às comparações, à pressão externa. Porque quando você vive habitando na casa do Senhor, e entenda, essa casa é feita de fé, de verdade, de visão, você não precisa mais correr. Você é sustentado. A ciência hoje já confirma: se as pessoas que vivem com um senso claro de propósito têm níveis mais altos de bem-estar, saúde mental e longevidade. Elas vivem mais. Vivem melhor. Porque quando você tem um porquê forte, você atravessa qualquer como. E é por isso que esse encerramento do Salmo 23 é tão poderoso. Ele não aponta para algo distante. Ele aponta para aqui e agora. O tipo de vida que você escolhe construir. O tipo de influência que você deseja exercer. O tipo de pegada que você deixa por onde passa. Hoje, você pode escolher viver mais um dia como tantos outros, correndo, tentando, gastando energia atrás do que acha que vai te fazer feliz. Ou pode escolher caminhar com a certeza de que o que te segue é maior do que aquilo que você persegue. E se essas palavras fizeram sentido para você, então diga em voz alta, escreva, declare com fé: e meu legado será maior que minha ambição. Essa frase não é o final. É um novo começo. Porque quem entende o Salmo 23, não vive apenas para si. Vive para transformar. Vive para marcar. Vive com a mente na abundância e o coração na eternidade. E isso, sim, é prosperidade real. Se há algo que esse salmo nos ensina, mais do que qualquer outra coisa, é que a verdadeira prosperidade começa na mente, amadurece na confiança e floresce no legado. Você não precisa correr atrás do que já pode atrair. Quando você decide viver com fé ativa, clareza de propósito e coragem para atravessar os vales da vida, a bondade e a misericórdia começam a te seguir naturalmente. Esse é o ponto mais poderoso dessa jornada: não é sobre ter mais, é sobre ser mais. E se esse conteúdo falou com você, então o próximo passo é inevitável. Está aparecendo aí na tela um novo vídeo, e ele vai te levar um degrau acima, um nível mais alto de entendimento. Uma nova chave. Um novo 1% de evolução. Assista agora. Eu te agradeço por estar aqui comigo, e te espero no próximo vídeo. Vamos continuar crescendo juntos.